Boa noite a todos. Mais uma vez, graça e paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Dá para ouvir direitinho? Eu estou com a impressão de que... Acho que é meu ouvido, então, que está falhando aqui. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13. Oi, som, oi. Atos capítulo 13. Deixe a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 13 e façamos uma oração. Pai, quem é suficiente para essas coisas? Nós temos plena convicção de que a força vem do Senhor. E mais, convicção de quem nós somos. Quem é suficiente para essas coisas? Pai, só Tu tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor pode edificar o Teu povo. Só o Senhor pode gerar vida no Teu povo. Só o Senhor pode reavivar o Teu povo. Então, Senhor, que não se ache aqui nenhuma motivação puramente do homem. Mas se houver alguma motivação do homem, que essa motivação tenha vindo de Ti. Que o Senhor nos prepare para a recepção e apreensão da Tua santa e poderosa palavra. Faz isso apesar de nós. Em nome de Jesus, contamos com o Senhor. Amém. Na raiz do pecado, ou de toda atitude pecaminosa, está uma característica comum a toda atitude, comum a toda forma de pecado. E essa característica é aqui, curto e grosso, puro e simples, é a rebeldia. Tá? Bem no âmago do pecado, bem na essência do pecado está a rebeldia. Tá? Basta você fazer um retorno aí na sua memória, com a sua memória, ao texto, por exemplo, dos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Você vai confirmar isso que eu estou dizendo para você. Tá? Rebeldia. Uma atitude que é contrária àquela atitude que é tida por certa. Que é tida por autorizada. Que é tida por lícita. Tá? O mundo, ele entenda mundo não como planeta, entenda mundo como sistema de pessoas, o sistema cultural, o sistema de pensamento, né, que está aí vigente. O mundo, ele manifesta isso toda vez que ele se movimenta, toda vez que ele age, né? Toda a natureza criada, né, depois da queda, tem se aprimorado cada vez mais nessa característica fundamental, que é a rebeldia. E isso dá à luz a toda forma de atitude pecaminosa. A imaginação do homem para pecar é incrível. Basta você pensar na sua imaginação, que eu penso aqui na minha, obviamente.
Você acha que está isento ou isenta dessa realidade? Dessa realidade de rebeldia? Sim ou não? Por favor. Eu não estou pedindo para você dizer isso, mas faça aí uma reflexão dentro da sua mente. Tente não mascarar isso para você mesmo. Mesmo que o legalismo tente mascarar isso, a gente sabe, você sabe, que a sua armadura, talvez, legalista, tem rachaduras. Então, essa realidade, a todo ouvido que chega esse som aqui, está presente. Pois bem, algo muito simples, algo bem simples. O que Deus espera de você? O que Deus espera de mim? De você agora que está ouvindo a minha voz. Você, independente da sua posição. Deus espera que você, nós, em hipótese alguma, possamos agir como rebeldes. Deus espera que nós não sejamos rebeldes. Portanto, só existem duas maneiras de nos portarmos diante do Senhor. Duas. Não existe três. Não existe quatro. Só tem duas. Ou rebeldemente, sendo selvagem, sendo indomável, sendo insubordinado, ou o seu contrário, obedientemente, manso, domado, subordinado. Só tem essas duas maneiras. O nosso objetivo hoje é focar isso que eu acabei de falar para vocês nessa passagem de hoje, nessa passagem que é mais um discurso, é mais um relato de um discurso ou pregação apostólica. Ok? É o que nós estamos trabalhando no domingo, as pregações, os discursos que existem no livro de Atos. Então a gente vai tentar focar nisso. Ok? Amém? Glória a Deus. Atos capítulo 13, nós vamos ler do verso 42 até o verso 52, ou seja, 10 versículos. Eu vou ler aqui na NVI, você acompanha na sua versão, você vai perceber na leitura que o sentido do texto é o mesmo. Ok? Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, estes quem? Paulo e Barnabé, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiramente a vocês a palavra de Deus,
Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até aos confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes, quem? Paulo e Barnabé, sacudiram o pó de seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém. Bem, aqui nós estamos na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, não é? Aos perdidos, tanto judeus quanto gentios, que estava para além da região da Palestina, onde foi o berço do cristianismo, não é? Inicialmente. E eles foram designados, né, enviados para essa missão por sua igreja Antioquia, né, está aí registrado no capítulo 13, no verso de 1 a 3. E eles foram avançando em sua missão de pregação àqueles que estavam para além da Palestina, passando por Chipre, né, aí no verso 4 até o verso de número 12, eles chegaram em Antioquia da Psídia. Basta você dar uma olhada aí na sua Bíblia, que você vai perceber. E eles tinham um costume de, assim que chegassem, né, numa cidade, ele procurava a sinagoga daquele local, né? O ajuntamento do povo ali, que se assentava ao redor das Escrituras todos os sábados para meditar na palavra do Senhor. Então, essa era a estratégia de Paulo, e esse episódio que nós lemos ocorreu na sinagoga da Antioquia da Psídia, ok? E Paulo e Barnabé pregaram a palavra do Senhor, não é? Expondo fielmente a palavra de Deus, e ele provocou algumas reações, ou mais especificamente, 2 reações, que é o que nós vamos meditar hoje, ok? Mas em primeiro lugar, eu gostaria de meditar aqui com você, de pensar um pouco na pregação apostólica, certo? Na pregação de Paulo, nas características dessa pregação de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, que nós estamos já meditando há algum tempo aqui no livro de Atos, ok? Essa pregação se encontra dos versos 16 a 41, ok? E eu destaquei aqui 3 características da pregação apostólica. A primeira característica é o conhecimento na história das promessas de Deus, né, feita ao seu povo. Se você ler, né, não precisa ler agora, mas se você ler, né, do verso 16 até o verso de número 41, você vai perceber um domínio de Paulo das promessas de Deus, da história de Israel, da história do povo de Deus. E isso demonstra que eles não eram alguém estranho.
Isso demonstra que Paulo, Pedro e qualquer outro que há registro, como por exemplo Estevão, como foi pregado aqui há alguns domingos atrás, o discurso deles não eram discursos alheios ao povo. O povo sabia daquilo. O povo sabia do que se tratava. Não era algo em primeira mão. Ok? Então essa é a primeira característica da pregação apostólica. Eu não vou me deter na pregação apostólica, por quê? Porque domingo após domingo, os domingos para trás, desde quando se começaram as exposições nos discursos, é tratado minuciosamente, especificamente da pregação apostólica. Ok? Uma segunda característica da pregação apostólica é a conexão desses conhecimentos que Paulo, Pedro, Estevão e muitos outros falam para a sua audiência, falam para os seus ouvintes, a conexão disso tudo com Jesus. Sobretudo com sua morte e ressurreição. E mais ainda, conexão com o fato de que ele é o Messias que havia de vir. O libertador. Aquele que acabaria com os problemas. Aquele que instauraria o seu reino e que seu reino não terá mais fim. Mas tem outra coisa importante na pregação apostólica, outra característica. E essa terceira característica é a importante premissa. Um importante entendimento de que os ouvintes dessa palavra, prestem atenção, os ouvintes dessa palavra ou desse discurso são os causadores da morte de Jesus. Não é? Os seus pecados causaram a morte de Jesus. Que eles são culpados pela morte de Jesus. Isso direta ou indiretamente. Diretamente no sentido daqueles ouvintes lá de Pedro. Indiretamente no sentido de todos os ouvintes a quem esse discurso chegar aos ouvidos. Por que foi que Cristo morreu? Em primeiro lugar, para pagar uma dívida. E essa dívida foi contraída através de quê? Do pecado. Da rebeldia. E disso que foi falado aqui, a gente já tira a primeira lição. Preste atenção, Gereissati 1. Deus lida com pecadores. Pegou? Deus lida com pecadores. Sempre é assim. Nunca é diferente. Seja qualquer situação, por mais que você advogue para si a posição de redimidos ou de redimido, você ainda é pecador. E Deus só lida com pecadores. Entenda isso. Fixe isso na sua mente. Deus lida com pecadores. Essa é a direção da mensagem do Evangelho. Essa é a direção da mensagem do Senhor. Essa é a direção do assim diz o Senhor. Ouvidos de pecadores. E quando os homens não são tratados dessa maneira, quando o povo de Deus, até mesmo o seu povo, não é tratado dessa maneira, isso é muito pernicioso. Isso é muito danoso ao povo.
O juízo de Deus é sobre pecadores, tal qual sua verdade, sua graça, seu amor, seu perdão e sua misericórdia. Ok? Você quer o amor de Deus? Você quer a graça de Deus? Você quer a misericórdia do Senhor? Você quer o favor do Senhor? Quer, igreja? Comporte-se como pecador diante do Senhor. Não estou dizendo para você pecar. Entenda o que eu estou falando. Não estou dizendo para você matar, roubar, destruir. Estou dizendo para você fazer isso. Estou dizendo é da sua postura. Quando você for orar aqui, quando você se dispuser a sair da sua casa para cá, mesmo que você seja redimido, redimida pelo sangue de Jesus, lembre-se que você é um pecador. Lembre-se que você é uma pecadora. Porque Deus lida com pecadores. A mensagem do Senhor é completa para os pecadores. Juízo, perdão, graça, misericórdia, favor. E da mesma forma, como é prejudicial o povo de Deus não ser tratado como tal qual, também é prejudicial quando a oferta de Deus aos pecadores é somente juízo, né? Somente juízo, 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 juízo. A oferta do Senhor deve ser completa. Deve ser juízo, disciplina, mas também misericórdia, graça, amor, alegria e paz. Amém? Pensemos nisso. Isso é muito importante porque vai ser desenvolvido agora. Agora nós vamos passar a considerar os dois tipos de efeitos ou reações ou ainda pessoas que a pregação de Paulo na Antioquia da Psídia suscitou. Tá? Eu vou logo cantar a pedra aqui para você. O primeiro tipo de reação, ou de efeito, ou de pessoa, é as pessoas que foram domadas. Isso não sai da minha cabeça. Das pessoas que se sujeitaram, que aceitaram os termos de Deus. E o segundo tipo de pessoa, obviamente, é o contrário desse primeiro. Dos rebeldes. Daqueles que não aceitam os termos de Deus. Daqueles que reagem negativamente aos comandos, prestem atenção, do Senhor. Então nós vamos pela ordem, vamos aqui para o primeiro grupo de pessoas. O primeiro grupo de pessoas, obviamente, são os de reação, efeito, não é? De que aceitaram os termos do Senhor, onde nós podemos ver nos versos 42, 43, 48 e 52. Olha só, novamente, quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e
e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles. Barnabé e Paulo conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Aí o verso 48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Verso 52. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Antes de prosseguir, eu quero falar um pouco. Eu comecei dando uma pitadinha na quarta-feira, mas eu quero falar aqui sobre o conceito bíblico de mansidão. Prestem atenção. Lembra que eu disse que a raiz do pecado é a rebeldia? Lembra? Pois muito bem. Pegue isso e pense na palavra mansidão. Pense um pouco comigo na palavra mansidão. Vá repassando na sua cabeça, por exemplo, Mateus capítulo 5, lá nas bem-aventuranças, onde fala que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Vá com a sua mente para Gálatas capítulo 5, verso 22, não é? Onde fala do fruto do Espírito, e uma das partes desse fruto é a mansidão, e em seguida o seu sinônimo, ou o seu irmão, ou o seu primo, né? O domínio próprio. Tá? Quando nós pensamos nessa palavra mansidão, não entenda aquela pessoa que o mundo a julga como abestada. Eu vou usar o cearense mesmo aqui. Tá? Aquela pessoa que pode fazer comigo o que quiser. Certo? O manso não é aquele que leva a chibatada e sorri. Obrigado. Não. Não. O manso nas Sagradas Escrituras é aquele que é subjugado pelo Senhor. É difícil de ouvir isso, né? É aquele que é subjugado pelo Senhor. É redundante isso, né? Senhor. É aquele que tem Jesus como Senhor. Deus como Senhor. É aquele que foi domado por Deus. É aquele que atende prontamente aos comandos do Senhor, sem pestanejar, sem discutir. É aquele que entende que isso é o bom para a sua vida, e não a sua opinião, e não o que ele acha que é correto, o que ele acha que é certo, mas aquilo que o Senhor diz que é. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A libertação que o cristianismo dá ao indivíduo não é a libertação de um jugo. Todo mundo sabe o que é jugo? É aquela cangalha que coloca no boi. Tá entendendo como é que é o negócio? Quem é do interior sabe do que eu estou falando. Aquilo ali é o jugo, né? Então, a libertação que o cristianismo oferece ao indivíduo não é de um jugo para uma liberdade sem jugo. Não. Lê do engano. A libertação que o cristianismo oferece ao indivíduo é do jugo do pecado para o jugo de Jesus. Pegou? Amém? Por isso que eu comecei dizendo que o Senhor espera que os seus filhos sejam
mansos, obedientes, que atendem prontamente. Vai para a direita e ele vai para a esquerda, ele vai, faz isso, ele faz, engole o choro, ele engole. Partindo, seguindo aqui na exposição, você tem o verso de número 43. Onde no verso de número 43, você tem uma atitude de alguém que foi vencido, ou vencida pela proposta de Deus, através do apóstolo, né? O discurso, a mensagem. Né? Você tem no verso 43, por exemplo, dizendo o seguinte: despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes conversavam com eles. Note que no verso 42, o povo convidou Paulo e Barnabé para falar mais a respeito de todo o discurso no sábado seguinte. Aí você tem a postura de um grupo que aceitou. É isso aí. Eu sou assim. Né? Eu sou o que o verso 41 diz. Olha o que é que o verso 41 diz. Quando Paulo e Barnabé termina de falar as palavras lá para o povo na sinagoga, ele diz assim: olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam, se alguém lhes contasse. Eles foram vencidos. Eles tomaram essa palavra como superior àquilo que eles mesmos achavam daquela palavra, daquele discurso. A opinião deles foi subjugada, dominada, domada. E no verso 48 você tem a alegria de alguém que aceitou os termos da salvação. Né? Ouvindo isso, os gentios se alegraram e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Eles aceitaram os termos do Senhor. Eu posso sim especular que ele deva ter falado de fé e arrependimento aqui. Né? Onde, Flávio? No verso 43, despedida a congregação, muitos dos judeus, né? Estes conversavam com eles. Então você tem um primeiro grupo que aceitou os termos do Senhor, que foi domado, que foi subjugado diante desse poderoso discurso, diante dessa pregação que tinha os 3 elementos lá que nós falamos agora há pouco. E que um desses elementos, o último que eu falei, era que Deus lidava com pecadores. Deus lida com pecadores. E eles aceitaram, eles se submeteram, eles passaram a se ver assim. Eles não espernearam. Eles não disseram: mas espera aí, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, ei! Não, eles não disseram isso. Eles aceitaram. É assim, Senhor. É desse jeito eu tenho que me arrepender? Me arrependo. É desse jeito eu tenho que confiar não no meu braço, mas no Senhor? Então eu confio. É isso que Deus espera dos seus servos, do seu povo. Às vezes nós achamos, preste atenção, que fazemos parte desse primeiro grupo
por simplesmente entendermos os termos de Deus. Eu entendi. Eu entendi, ficou tudo claro. Eu estudei várias vezes, eu entendi. Então, às vezes, a gente tem a ilusão de que pelo fato de entendermos os termos de Deus, a gente está fazendo parte do primeiro grupo, dos que são domados. Só que entender não basta. A gente tem que unir aí o entendimento com outra coisa. Certo? Tem de haver uma atitude disposta para com aquilo que eu entendi. Ou seja, um fazer. E quando se une o entendimento com o fazer, com uma atitude disposta a fazer, a cumprir, a se submeter, a tirar isso do campo das ideias e botar na prática, quando acontece isso, constitui-se um manso. Constitui-se um domado. Constitui-se um obediente. Não é? Pegue isso que eu falei, por exemplo, e aplique a Romanos 12:3. Não é? Sabe o que diz lá, Romanos 12:3? Nenhum de vós tenha uma opinião elevada de si mesmo. Eu entendi isso, mas a tua prática mostra o contrário. Una o teu entendimento com a tua prática. Ande como alguém que considera a opinião do outro, que considera o outro mais importante do que você. Porque se você não é capaz de fazer isso com quem está do teu lado, com quem está na tua frente, com quem está na tua família, você não vai conseguir fazer com quem você não está vendo e que um dia vai vir para te julgar. Deus. Pegue isso e aplique a todo o mandamento do Senhor. Esses textos não devem ficar somente na razão ou no campo da teoria, antes eles devem ir para o campo da experiência ou experimentação. Pense nisso. Pense nisso. Lá em Tiago, capítulo 4, no verso 6 em diante, vai falar que Deus ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça a quem? Aos humildes, aos mansos. Aqueles que reconhecem, olha, eu tô com nada, cara. Amém? Mas tem um segundo grupo. O segundo grupo é o de reação, efeito, rebelde. Contrário de manso, o indomável. Aí você pensa naquela imagem bonita de um corcel, um cavalo selvagem, indomável, que não pode... É bonito, mas nesse caso aqui é feio. Alguém indomável é feio. Aí está aí nos versos 44 a 46, 50 e 51. Olha, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiramente, a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam, e não se julgam dignos da vida eterna, nos voltamos para os gentios. Aí os 50, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó de seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio.
Eu poderia resumir esse segundo ponto dizendo que pegue tudo que eu falei do manso e pense o contrário. Amém, glória a Deus, vamos nos levantar para fazer uma oração final. Né? Mas não, vou falar algumas palavras ainda. Né? Espera aí. A primeira coisa que eu gostaria de falar aqui para vocês é que no verso 45 e no 50, nós temos uma atitude peculiar, né? Bem interessante a respeito desses rebeldes. Tá? Nós temos que, além da rebeldia deles mesmos, tá? Eles não suportam ver alguém agir contrariamente à disposição deles. Ou seja, eles não suportam ver alguém manso. Eles não suportam ver alguém subjugado por Deus. Não suportam. Eles não suportam ver alguém sob o comando de Deus. Aquele que foi domado por Deus. Aquele que Deus diz, faça isso, ele faz. Ele não suporta ver um indomado ou um rebelde. Ele não suporta ver alguém que se submete a Deus. E muitas vezes, esse que vê, não é? Que não suporta, esse rebelde, ele não fica só na sua cabeça com essa ideia. Isso transpassa pelas suas atitudes, como foi o caso desses aqui, que incitaram revolta contra os que acataram as palavras de Deus, né? Então é isso, em primeiro lugar, que os rebeldes fazem. Além deles serem rebeldes por eles mesmos, eles não se contentam. Ele quer ver o outro rebelde também. Ele não quer ficar sozinho nesse negócio, porque coisa feia é alguém indomado. Muitas consequências há para alguém que não é domado por Deus, que não é manso. Em segundo lugar, note o verso 51. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Vocês sabem para quem essa atitude originalmente era para ser? Você tem o judeu, não é? O povo de Deus, o povo da aliança de Deus, e você tem uma missão imposta por Deus aos judeus, de ser luz para os gentios, né? Os gentios veem que eles são o povo de Deus e que eles devem se submeter a Deus. Então, um judeu é que deveria estar nessa posição de sacudir o pó do pé e dizer, você não recebeu, bola para frente, eu vou para outro. Mas o interessante é que essa atitude é feita para o judeu. Foram os judeus que receberam essa atitude de sacudir o pó dos pés e vamos para outro. Sabe o que isso significa? Que não importa o pedigree do rebelde. Não importa o pedigree do rebelde, né? Ele é tratado como tal. Não importa. É uma posição mais elevada. Não importa. Não importa. É rebelde. Não atende os comandos do Senhor. Deve ser tratado como tal. Note, o judeu, o povo da aliança, a quem Deus fez as promessas, de onde o Cristo deveria vir e veio, levaram uma sacudida de pó na cara, né, por assim dizer. Claro que eles não sacudiram o pó na cara deles, é só um modo de dizer. Não importa o pedigree do rebelde.
é tratado como tal. Bem, não tenho muita coisa a dizer para você nesse ponto, né? Como eu disse, basta a gente pensar no que a gente falou sobre os mansos, né? Pensar o inverso e aplicando para os rebeldes. Mas eu tenho uma coisa direta, né, para a Igreja de Cristo em Jereissati 1, para você que está me ouvindo agora, não importa quem você seja. Por que tanto desânimo no nosso meio? Por quê? Antes que você venha dizer, e tu? Ei, e tu? Eu quero dizer para você que eu refleti isso lá em casa e estou refletindo até agora. Não é à toa que na minha boca, esses últimos dias, só dá a palavra manso, certo? Mas por que tanto desânimo no nosso meio? Eu reconheço que podem existir muitos outros fatores que estão causando esse desânimo, né? Mas eu digo com segurança que boa parcela de tal situação, do desânimo no nosso meio, é colocada na conta da rebeldia. Tá? Entenda como eu estou desenvolvendo a palavra rebeldia. Daqueles que não atendem aos comandos de Deus, daqueles que não se submetem à vontade de Deus, daqueles que por mais que digam, eu sei, eu entendo, eu aceito, mas quando praticam o contrário. E não pense em coisas grandes, pense também em coisas mínimas. Nós precisamos levar mais a sério o Senhor. Nós precisamos levar uma sacudida e entender que Ele é o Senhor. Que é Ele que manda. Que é Ele que diz. Se Ele diz para você amar o próximo, ame. Se Ele diz para você congregar, congregue. Se Ele diz para você considerar o outro superior a você, considere. Que isso saia do seu entendimento e vá para a sua prática. Submeta-se ao Senhor. Porque Deus dá graça aos humildes. Do contrário, Ele resiste. E horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Amém, meus irmãos? Portanto, o foco foi a reação, não é? Eu não saí ainda do tema discurso, né, nos livros de Atos, mas o meu foco aqui foi a reação destes. Então, você tem diante de você uma escolha, né? Você tem diante de você duas posturas: a de ser rebelde ou a de ser obediente. A de ser como os gentios aqui que receberam, acataram, disseram, olha, eu sou pecador, eu sou necessitado, não é? Ou de ser como os judeus, cheio de pedigree, mas agiram contrário. Cabe a você que escutou essas palavras a decidir. A minha oração é que nós todos aqui dessa igreja, sem exceção, nos juntemos num só pensamento e sentimento de obediência ao nosso Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe.